A partir de agora, a gente vai para a zona de rebaixamento. E aí a gente vai de baixo para cima. A gente vai até o fundo do poço, onde o Sport, enfim, Cássio, demite Pepa com ridículos, e eu diria até que históricos, 9% de aproveitamento na Série A, 9,5. 9,5%. Se a gente trouxer para conta os jogos contra Vitória e Fortaleza na Copa do Nordeste, ou seja, os jogos contra time de Série A, vai baixar ainda mais esse aproveitamento. O Sport demora mais do que deveria, Cássio, para demitir Pepa. Mas o fez. E agora, com o novo treinador, que até esse momento não há definição e nem há, inclusive, sinalizações muito claras, pelo contrário, né, estão surgindo nomes aí, multiplicando nomes por interesses dos empresários, por interesses de quem divulga, né, transformando um caos de nomes, mas efetivamente ainda não tem nenhuma sinalização mais clara de para onde o esporte vai. Né? O vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão, soltou uma nota oficial, gravada, na verdade, um vídeo, reforçando a palavra pragmatismo, que o esporte deve ir por essa linha. Mas a pergunta, Cássio, é sobre largar dos boxes. A sensação é exatamente essa da imagem. A sensação é que está todo mundo disputando a Série A, as 7 rodadas, e o Sport agora vai tentar fazer parte desse campeonato. Tá recomeçando, não é do zero, mas é quase do zero. Fred, É do 2, largar dos boxes talvez ainda não seja a expressão correta, precisa para dizer o que o Sport vai ter que fazer nesse campeonato, não. A impressão que tá é que esse carro estava na rua, abriram um portão e a corrida tá rolando e esse carro entrou na pista agora mesmo. Tá? Vai passar nos boxes ainda, assim. O atraso que... Na hora que, meu irmão, na hora que você falou, lá no começo do programa, de que a média de pontuação do esporte é abaixo, a pontuação, desculpa, a pontuação do esporte já está abaixo da média do Lanterna, eu pensei assim, meu amigo, como é... Assim, que buraco que a turma Se quer um cavou, bom meu amigo. lanterna, Cássio. Se quer Meu um bom irmão, lanterna. tá abaixo da média da pontuação do Lanterna. É ridículo, pô. O Assim, lanterna um costuma ter campeonato que... 3 pontos nesse momento do campeonato. Para a gente até avançar com a conversa, acho que Pepa já tem vídeo sobre isso, mas falar rapidamente, é só deixar registrado que, para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, o trabalho Pepa 25, eu estou separando, viu? Pepa 24, 25, mas Pepa 25 é um dos piores trabalhos que eu já vi na minha vida de um treinador no esporte. Porque é um trabalho de um treinador que montou o elenco, um elenco montado com 57 milhões de reais, isso em direitos econômicos, fora contratações caríssimas que não precisou comprar, como a de Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira não foi direitos econômicos comprados. É um contrato de 2 anos que o cara vai ganhar, sei lá, acho que Camila fez a matéria, acho que são 15 milhões que o cara vai ganhar em 2 anos, né? É uma cavalice dessa. Ou são... Não sei, é um número, desculpa se eu estiver errado, mas é um número assim bem... Deve ser por aí, Cássio. Deve ser por aí. Faz todo sentido que seja. 15 milhões em 2 anos. Acho que mais que eu falei de cabeça, mas acho que o número é esse. Mas não tem direitos econômicos. Mas foi 57 milhões de direitos econômicos, fora contratos enormes, como o de Lucas Lima também, tá? Lucas Lima não foi direitos econômicos, fez um contrato grande. Enfim, um treinador que teve uma pré-temporada maior, porque o time jogou, todo sub-20 jogou o Campeonato Pernambucano nas fases iniciais, como tem que ser. Não é porque o trabalho naufragou depois que aquilo estava errado. Enfim, na hora que você contextualiza tudo isso e vê a quantidade de jogos perdidos, e a gente não está falando só do brasileiro, a gente está falando do Pernambucano, a gente está falando da Copa do Nordeste e da própria Copa do Brasil, porque aquilo é uma derrota. Foi eliminado, pô. Assim, empatou o jogo com o Operário e perdeu nos pênaltis. Então, assim, são resultados horríveis, falta de futebol em inúmeros jogos, trabalho pavoroso, assim, um dos piores trabalhos. E mesmo teve, naturalmente, essa barba aqui, a cor dessa barba, mostra que eu já vi muito trabalho, talvez até esteja esquecendo, mas alguém vai falar, mas não sei quem, lá em 2005 e 2001, meu amigo, essa galera treinava 8 jogos. Treinava 8 jogos, perdia 4, 5, caía.
passar 4 meses dessa forma, eu nunca tinha visto, não. Assim, eu nunca tinha visto alguém ir tão mal durante tanto tempo e sustentar. Mas, enfim, página virada. A gente não sabe se vai conseguir virar a chave. Virou a página, mas a gente não sabe se vai conseguir virar a chave. No caso, para ligar esse motor desse carro aí, Fred, para sair dos boxes. Porque para sair do box tem que ligar o carro, viu? Porque, para mim, só sai do box se vencer um jogo. Dos boxes, se vencer um jogo. Se não vencer um jogo, vai continuar estacionado, bonitinho aí. Essa galera, em vez de estar trocando pneu, vai estar lavando o carro. Passando, enfim. Não tá parecendo a Ferrari, né? A Ferrari que é péssima de fazer pit stop. Tá. Embora o recorde seja dela, a última vez que eu vi era 2 segundos, os caras fizeram um pit stop uma vez de 2 segundos. Assim. Desse ano é o recorde da Ferrari. A Ferrari é pior ainda de estratégia, o que parece estar mais adequado ao diretoria de futebol do esporte nesse momento. A Ferrari já perdeu muitos Grand Prix por ausência de estratégia correta. Inclusive, isso é muito louco, né? 1, 2. Pronto, os caras já trocaram os 4 pneus e reabasteceram o carro, porra. Isso é loucura. Pois é. Não, isso é loucura, esse porra. Ano, inclusive, é o pit stop mais rápido da Ferrari, mas a estratégia é sempre péssima. Só, inclusive, aproveitando que eu fiz essa intervenção aqui, eu estava conversando fora do ar com o Fred, inclusive, e, obviamente, tudo que vocês falaram eu concordo, e longe de mim polemizar, mas se a gente for analisar friamente só, em termos de roteiro dos resultados, apesar desse péssimo início do esporte, em várias partidas o esporte estava próximo de ter uma pontuação consideravelmente melhor do que tem agora no momento atual e, por vários fatores, acabou não conseguindo chegar lá. De forma circunstancial. Né? De forma circunstancial. Exatamente. Jogos, não era nada construído, mas era ali contra o Fluminense, por exemplo... O jogo contra o Fluminense. Contra o Fluminense, já que foi o último jogo, o Sport ficou a isso aqui de vencer a partida. Jogando, sendo dominado no segundo tempo, do Queiroz recebe uma bola para fazer o gol, o cara chuta em cima do goleiro e logo depois o Sport perde o gol. Veja, se o Sport vence aquele jogo, naquele momento o Sport era muito pior. Porque futebol permite isso. A gente até falou daquele negócio. Se fosse basquete, basquete não permite isso, não. Basquete o cara bota 30 pontos de diferença. Mas no futebol, o cara permite que esse tipo de coisa aconteça. Então, por isso que eu bato na tecla. Eu e o Fred bato na tecla há muito tempo, que não é só resultado. Os resultados já não eram bons. O Sport foi campeão pernambucano perdendo dentro de casa, tendo a vantagem, levando a virada, indo para os pênaltis, assim, um negócio assim, vexatório, pô. Mas foi campeão, beleza, se tivesse perdido, aí o estrago todo estava consumado. Mas a gente já havia batendo na tecla dos resultados e da performance, pô. A performance, jogo contra o Altos, contra o Vitória, tem jogo contra o Náutico muito mal naquele momento, vai na Ilha do Retiro, ganha o jogo, um jogo completamente lento contra o Santa Cruz, enfim, isso tudo eu estou falando pré-brasileiro. Quando o Sport vai para o brasileiro, tanto é que, quando vai ter Sport São Paulo, a gente já não tinha, naquele momento, se vocês se recorda, já não tinha muita expectativa do que o Sport ia fazer contra o São Paulo. Só a gente não faz a menor ideia, a gente não fazia a menor ideia de que a gente já colocou uma pressão ali, Cássio, dependendo da forma com que o Sport se comportasse no Morumbi, para já não ter pepa contra o Palmeiras. Não seria pepa, no caso seria pepa contra o Retrô. Porque o Retrô ainda o Palmeiras ainda teria o Retrô. Porque ali abriu um desenho de uma possibilidade que fora de casa o Sport mostrou um bom comportamento, e eu acho que o Sport mostrou um bom comportamento a grossíssimo modo em 3 dos 4 jogos fora de casa. Eu acho que só contra o Corinthians que o Sport teve ali aquele apagão absoluto, que ali foi um time infantil. Nos outros, até mesmo quando esteve mal, como o Fluminense no segundo tempo, conseguia dar uma resposta, tinha jogo, você não sentia que o Sport seria massacrado ou goleado. Mas, e aí Fred, eu acho que esse ponto... Fala. Não, até para avançar, para tentar deixar Pepa, para passar esse assunto Pepa, dizer assim, que nessas partidas isso aconteceu, e ainda que se coloca, toda vez que foi para o banco atrapalhou. De fato, a diferença do titular para o banco, ela existe. Mas, se falar essa versão ela fica confortável para o ex-treinador. O banco tem vários jogadores e ele fez as mesmas substituições assim no contra o Fluminense, para dar um exemplo, Ravel, não sei se chegou a ver o jogo, para dar um exemplo, com o Sport sendo dominado ali, um ponto seria muito importante para o Sport. A última substituição foi, aliás, todas, atacante lado por atacante do lado, centroavante por centroavante, lateral esquerdo por lateral esquerdo, volante por volante,
tipo, no fim das contas, o cara botou o Carlos Alberto e botou o Arthur e não botou, por exemplo, um jogador no meio para dar um combate a mais. Então, assim, ainda que o banco não ajudasse, mas o treinador atrapalhou demais. Então, assim, tem um treinador que quando mexe atrapalha, assim, não dava mais, e esse carro não ia sair desse lugar nunca. Assim, embora a diretoria do esporte demorou a entender. Eu fiz muito a direção do esporte demorou a entender isso, mas, enfim. Eu fiz muito esse paralelo, inclusive, com a questão da estratégia aí com a Ferrari, Maestro, justamente por isso. Eu assisti o primeiro tempo do jogo e vi o Sport tendo oportunidades, principalmente jogando pelo lado esquerdo de ataque ali, o lado direito da defesa do Fluminense estava muito mal no primeiro tempo. Foi dali que surgiu o gol do Sport, inclusive. E pareceu que o Sport não entendeu, não fez uma boa pepa, né? Não fez essa boa leitura para poder mudar o jogo, variar o time e manter a pressão no lado que estava dando certo. E fazer mudanças que não faziam o time melhorar. E ainda pode ter um treinador... o Arthur, que até agora não fez nada com a camisa do Sport. E aí não pode ter um treinador onde toda a torcida tá vendo o jogo e tá vendo isso, que pessoas que, como você, olha um pedaço do jogo e tá vendo isso, e o cara tá ali a 20 metros de distância e não tá vendo isso. Porque, por uma lógica professoral, o cara vai por um caminho completamente diferente. Mas, enfim, a quantidade de substituições erradas, a cota dele acabou encerrando o trabalho. Enfim, e aí, parte do que Ravel trouxe, tá? Eu acho que é onde mora o fio de esperança de que essa campanha que a gente está vendo na tela, que é disparada a pior largada do esporte da história, tá? Dos pontos corridos. Acho que da história geral do Campeonato Brasileiro, viu? Assim. Mas aqui o recorte que a gente tem da matemática... Claro, mas só para a galera ter noção, se for toda a história, acho que nunca teve isso aí, não. O pior que o Sport tinha feito, até no ano mais terrível que você imaginar, que talvez seja 2021, foram 5 pontos nesse momento do campeonato. Tá? Foram 5 pontos. Nesse momento do campeonato, em 2020, Jair Ventura já tinha chegado e a reação já tinha começado. Só para a gente voltar um pouco no tempo. Em 2020, a mudança aconteceu antes. Dessa vez se retardou demais uma mudança que já era gritante. E aí o Sport vai colher daqui para frente os danos dessa demora. Mas, dentro do que Ravel falou, há um princípio de que, porra, não foi goleado por ninguém, não é o Juventude que tomou 6. Tá? O Sport ali, todos os jogos, ele esteve na eminência de pontuar, de vencer, bola na trave contra o Palmeiras quando o jogo estava 1-1, bola na trave contra o Red Bull Bragantino, o jogo estava 1-0 para o Red Bull Bragantino, bola na trave em São Januário, tá 3 gols perdidos contra o São Paulo, essa bola de Duqueiroz aos 45 do segundo tempo na pequena área, livre de marcação basicamente, contra o Fluminense, ele dá um chute mascado nas mãos do goleiro. Então, assim, existe uma ideia, talvez, de que esse time do Sport possa reagir. Tá? E aí a gente traz na tela o destino dos clubes que até hoje largaram com 2 pontos em 7 jogos. E já chama atenção, Cássio, Minhoca, Ravel, que foram pouquíssimas equipes. Só 6 equipes largaram com essa pontuação. E das 6, teve largada com 4 caíram. Teve. E das 6, 4 caíram. Tá? As 3 largadas com 1 estão logo ali embaixo, Cássio. 3 equipes largaram com 1 ponto e 2 caíram. Tá? Esses são os cortes que a gente traz aqui para mostrar que 67% dos times, Cássio, caíram. E eu sei que você só considera o Vitória do ano passado. Só. Porque o Fluminense de 2008 e o Fortaleza de 2022 eram clubes de Libertadores. Não, o Fluminense 2008 foi visto de uma forma traumática. Até que bom que depois demorou, mas conseguiu exorcizar. Foi campeão da Libertadores, mas a forma como o Fluminense perdeu em 2008 era o Fluminense de Renato Gaúcho, como é agora, que falou que ia brincar. O Fluminense já estava mal no campeonato, como a gente está vendo aí,
mas ao mesmo tempo ele estava disputando as finais, foi vice-campeão contra a LDU, mas dizendo que quando terminasse a Libertadores, que o Fluminense ia brincar no Brasileiro, ou seja, o que era brincar no Brasileiro se ganhou a Libertadores, não precisa de vaga na Libertadores, ou seja, é só não cair ali o campeonato, só que não ganhou a Libertadores e o campeonato acaba, e o time, obviamente, psicológico vai para o ralo e o time ficou muito mal, mas consegue se recuperar. Então, veja, um time que é vice-campeão da Libertadores, tinha Thiago Neves, um cara que faz 3 gols na final, como fez, assim, o Austin de centroavante, pelo amor de Deus, era um time muito técnico, muito capaz de se recuperar. O Fortaleza de 22 é nessa linha também, é o time que fica em 4º lugar no Campeonato Brasileiro de 21, ainda que como o Minhoca já falou algumas vezes, é um time que surpreendeu pela qualidade técnica que tinha naquele momento de 21, mas ficou em 4º lugar, joga a Libertadores, divide muito o calendário, passa da fase de grupos, vai para as oitavas de final contra o Estudiantes, e só depois, quando o calendário começa a dar uma folga, obviamente isso não quer dizer que deu folga que você vai se ajustar, isso é mérito total do time. Mas na hora que deu uma folga, o time se ajustou. Então esses times, assim, eu acho que eles não são paralelos para o Sport, porque na hora que estava tendo uma fase, você olhava para o Fluminense e falava, o Fluminense tá mal, mas tem time. O Fortaleza tá mal, mas tem time. No caso do Vitória, é o time que veio da 2ª divisão, como campeão, veio até uma 2ª divisão melhor que o Sport, com um treinador menos questionado que o do Sport. Ganhou o Campeonato Baiano em cima do Bahia, ou seja, em vez de ser o campeonato da forma vexatória, como foi o do Sport. Vexatória, que eu digo, assim, o campeonato não foi no roubo, não, mas o vexatória é porque, pô, vai lá em casa, jogando em casa e de repente toma uma virada em casa, ou seja, a festa ficou meio morgada. Foi campeão, mas roteiro, foi diferente. Né? O roteiro, exatamente. O vexame é do roteiro, não é de roubo, nada do tipo, não. E no caso, com Bahia e Vitória, sendo em cima do Bavi, ou seja, chega animado para o brasileiro, mas o time não acontece. A questão é que a resposta da direção de Fábio Mota, a resposta do Vitória foi mais rápida do que a de Yuri Romão. E o Vitória, ele tinha uma base da segunda divisão, e com o Deck, que era o treinador do Vitória, que não usava tantas novas peças, aí tem que vir Carpini e começa a usar novas peças, e o Vitória fez uma janela também que deu certo. Então, no fim das contas... Tá aí na tela, tá, Cássio? A campanha do Vitória do ano passado. Para mim, esse é o exemplo, é ótimo, vou até falar dos resultados do Vitória, mas só falar que, assim, que o Vitória é um cenário melhor, porque é de onde vem o Sport. Tem a mudança de técnico mais ou menos no mesmo tempo, a do Sport acabou sendo até um pouco depois, mas troca de técnico, e vai ter uma janela em breve onde o Sport vai precisar fazer alguns ajustes. Agora vai ter que ter um nível de acerto como o Vitória teve. Então, e sobre os resultados do Vitória, é até interessante, porque a gente passou a 7ª rodada. Se o Sport empatar com o Cruzeiro, Fred, ainda continuaria sendo a largada do Vitória. Ou seja, na verdade, se o Sport vencer o Cruzeiro, vai ser difícil, inclusive, pelo que o Cruzeiro mostrou contra o Flamengo, vai ser chato. O Sport pega o pior Cruzeiro possível. É muito azar, né, meu irmão? Mas, assim, mas é isso aí. Mas o Cruzeiro estava mal, e de repente, assim, o nível de jogo que jogou contra o Flamengo, assim, porra, muito alto. Muito, muito bom o jogo, Cruzeiro e Flamengo lá no Mineirão. Mas, enfim, mas só em termos de matemática, se o Sport vencer, o Sport passa a ser um início em 8 rodadas, seria melhor do que o do Vitória. A questão é que depois, nas rodadas seguintes, o Vitória ele faz 3 vitórias em 4 jogos. E aí é algo que a gente vai olhar para o Sport e não é tão fácil. Não vai ser tão fácil. Primeiro, porque o Sport não vai jogar o 12º jogo, né, antes da parada da Copa. Vai todo mundo jogar 12, o Sport vai jogar 11. E na volta da Copa... Assim, esse jogo deve ser adiado, tá? 90% que vai ser adiado, Sport e Flamengo. E mesmo que não seja adiado, francamente, né? Assim, e na volta da Copa do Mundo de Clubes, os 2 primeiros jogos do Sport são fora de casa, contra a Juventude e o Atlético Mineiro. Então, assim, quando a gente estava falando no bloco anterior do Ceará, que era uma tabela boa, a tabela do Sport não dá uma trégua, assim, de ter uma sequência. Ela tem sido uma tabela muito, muito puxada. Então, para o Sport ensaiar essa reação que o Vitória teve de 3 em 4, eu não consigo ver outro momento que não seja a partir desse domingo, Fred. Assim, o Sport não tem muito como... Embora no caso do Vitória ele tenha adiado, ele tenha começado só na 9ª rodada. Só que a tabela não está permitindo ao Sport fazer algo diferente. Veja, como no momento que o Sport está e no momento que o Cruzeiro está, como vai ganhar domingo, as odds tendem a ser desfavoráveis. Mas tem uma certa obrigação, tá? Passa a ter uma certa obrigação, porque o nível de recuperação para ainda querer
algo no campeonato e querer algo no campeonato, ficar na primeira divisão, não dá para ser um café com leite como vencendo. Cássio, nessa tela que eu trouxe agora, a gente tem dois aspectos. Um para confirmar, dentro do sistema que Pedro Pereira construiu no Power BI, que a gente utiliza exclusivamente aqui, a cada rodada se atualiza um índice de tabela mais difícil até aqui. E quanto menor esse índice, mais difícil foi a sua tabela. Essa tabela ela muda de acordo com as posições dos times em cada rodada. Tá? Nesse sistema, o Sport tem a segunda tabela mais difícil, junto com o Corinthians, até aqui. Só o Botafogo teve a tabela mais difícil. Tá? Sport, então, realmente aquela sensação de uma tabela dura, ela é comprovada pelas posições dos adversários do Sport nesse momento do campeonato. Esse não vai mudar, né? Porque vai pegar o Cruzeiro e depois pega o Ceará, que está bem no campeonato. Então vai puxar para cima esse dado. Esse é o gráfico que a gente tem aqui. E aí, na parte de cima, a gente traz os 4 jogos até a parada. E eu estabeleci, Cássio, a partir de cenários históricos, que para o Sport estar no jogo, quando houver a parada, e aí eu vou elevar um pouquinho, eu não vou ser tão fiel matematicamente. Eu vou tratar como 12 jogos. Porque a questão é... Não tem um esporte hipotético contra o Flamengo, né? Exatamente. Não existe esporte hipotético contra o Flamengo. Não é Juventude da vai jogar e vai tentar fazer o que dá, mas não existe vai ser tipo esporte, porque ano passado, até para vou explicar, Fred, o esporte hipotético era aquele jogo adiado contra o Operário do Paraná. Isso. Aí tava ali e no final das contas perdeu aquele jogo, inclusive, tá? Eram 2 jogos, era Operário e mais um. E Botafogo, eu acho. Ganhou um e perdeu um. Pronto. Nesse caso do Flamengo não é hipotético. Assim, é um bônus, jogo bônus. Operário e Chape. Ganhou um, empatou outro. Perdeu um, empatou outro. Aí. Maria. E aí, Cássio, e outra coisa, vai ser um mês olhando para aquela tabela. Tem um a menos, um a mais. Vai ser um mês olhando para aquela tabela. Não, eu acho que você está certo. Eu acho que a conta tem que ser com 12. E aí, tratando Cássio, como bônus, deixa como bônus um bônus bem difícil. Bônus, vai que mas vou tratar como 12, tá? O ideal era ter 9 pontos. 8, 9 pontos. Porque a média do 16º, isso vai estar no próximo gráfico, mas eu posso adiantar aqui. A média do 16º é de 12 pontos. Se você tiver a 9, você está 3 pontos do 16º, historicamente. Nesse momento do campeonato, o 16º está exatamente na média. Então, eu me dou a liberdade de tratar, seguindo a ritmo desse campeonato, vai continuar na média. Ou seja, o 16º vai ter 12 pontos. Se o Sport tiver 9, vai estar 3 pontos. Se o Sport tiver 8, vai estar 4 pontos. E aí tem jogo, Cássio. Se você parar no Mundial a 4 pontos do 16º, tem jogo pela frente. Tá? Tem jogo pela frente. Bronca é se condicionar isso agora. Vai ser se condicionar isso. Você vai precisar de 2 vitórias aí em 4 jogos. Você vai precisar de 2 vitórias em 4 jogos. Tipo, os jogos em casa não são acessíveis, não são fáceis. Assim, Mas os jogos fora são pontuáveis. Ainda que o Ceará seja uma potência. Pontuáveis dentro de um contexto inicial do campeonato, né? Aí você vai, o Ceará é o segundo melhor mandante, o Mirassol é chato, virou chato, mas é isso. Mas tem que reagir dessa forma. Não dá para adiar essa reação. Tem um ponto aí também que é o seguinte, né? Porque eu tava só um segundo, Mioca, desculpa. Tava conversando com um amigo meu, falei isso, ele falou, e faz como? Eu disse, é uma vitória em casa e uma vitória fora. Eu vejo dessa forma. É arrumar um dos 2 jogos em casa e um dos 2 jogos fora. Porque eu acho que é factível você pensar que o Sport pode vencer o Mirassol ou o Ceará, e aí tem que arrumar uma vitória em casa contra Cruzeiro ou Inter. Esse jogo do Inter tem grande chance de ser o Inter totalmente envolvido ali na reta final da Libertadores. Tá? Então,
pode ser um Inter descaracterizado. Fala, Minhoca. Não, é que eu ia falar exatamente também para essa matemática que você traz, Fred, de quem são também os clubes que vão ficar ali, na 16ª, 15ª. Quando o Cássio mencionou lá no começo da nossa live sobre o Juventude, o Mirassol, agora começa... Chegaram os dois, né? Chegaram. Pois é, porque é importante ter essas equipes ali orbitando, entendeu? Serem os alcançáveis, do que ter Atlético Mineiro. Essa turma... A segunda-feira foi boa, Minhoca. A segunda-feira começou boa. Exato. Porque, queira ou não, foi bom o Bragantino ter ganhado. Assim, eu comemorei o gol de Pita. Porque essas equipes têm que estar ali. Porque o esporte precisa ter adversários possíveis de alcançar. Né? Não adianta nada você ter ali um Inter, um Atlético Mineiro que o Atlético fugindo do rebaixamento na reta final. Aí é desigual. Um Corinthians, sabe? Aí é mais complicado. Então, eu acho que tem esse cenário, essa diferença e também os tipos de times que podem estar. Claro que sempre acontece no time Fluminense do ano passado. O próprio Santos nesse momento. Assim, não tá horríveis esse ano. Veja, o Neymar não joga, e o time do Santos que joga, você não fica falando, o Santos não tá pontuando por um detalhe. Eu não sei se tá passando, não tá sendo por um detalhe não, viu? Essa eu alertei aqui, hein? Isso. Então, deixa eu trazer aqui alguns cenários, tá? Se o Sport vencer 2 jogos, ele vai para um cenário, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele ficaria lembrando com 8 que só jogará pontos. 4 vezes, né? Ou seja, o Flamengo ali, para quem tem um adiado ali, se você estiver vendo no celular. 2 de 4. O Sport iria para um cenário em que só 2 times escaparam com 8 pontos, tá? Em 12 jogos. O Santos de 2008 e o Atlético Goianiense de 2010. Os outros caíram. Os outros caíram. Foram 6 rebaixamentos, 7 rebaixamentos, e a maioria, Cássio, naquele perfil de não competir. Tá? Eu só acho que tem uma leitura. Se o Sport fizer 2 pontos, se o Sport fizer 6 pontos desses 4 jogos, ele vira um perfil diferente. Já é um perfil de reação, exatamente. É um perfil de reação na pontuação, não é de quem venceu o primeiro jogo e depois não fez mais nada. Claro, isso é muito importante. Animicamente ficaria muito embora. É porque vai ter a pausa, né? Porque assim, a gente tá olhando. É porque assim, o Sport. Mas é um mês de pausa, dá. Não, é porque assim, o que o Fred fala que eu concordo o Sport precisa ter pelo menos esse ponto. Terminar essa pausa no campeonato. Isso. Basicamente. É isso. Mas é poder trazer jogador, contratar jogador. Porque senão nem contrata. Se ele for para pausa com 3 pontos, nem reforço ele consegue. A turma não vem não, meu irmão. Deixa eu trazer aqui. O 2010 aí, ele se salvou na última rodada segurando um empate contra o Vitória no Barradão. E que é uma pontuação até baixa, né? A gente até já falou isso algumas vezes. 42 na pontuação baixa. Muito segura, né? E aí o Vitória caiu. O Vitória que naquele ano estava disputando a final da Copa do Brasil. O time desmobilizou e acabou sendo rebaixado em casa na última rodada. Porque é importante dizer isso, tá? Se a gente imagina e esboça qualquer chance de reação do Sport, não é para estar livre no São João, não. É para sair... começar a respirar quando os shoppings já tiverem com decoração do Papai Noel. Já tá ali, ó, Papai Noel no shopping. Eita, saiu do Z4 pela primeira vez no campeonato. É mais ou menos isso que tá se desenhando. Papai Noel já vai estar ali, ó, no shopping, meio de novembro, início de dezembro, é por ali. Tá? Caramba. Black Friday ali rolando. Meu amigo, vai ser mesmo, velho. Se acontecer, Papai Noel já vai estar no shopping, meu irmão. Essa é uma frase. Aí vamos lá para um outro cenário, que é o cenário de distorção, tá, Cássio? Se o Sport fizer 5 pontos, empatar 2 e ganhar 1, tá? Se o quê me perdi? Se o quê? 5 pontos desses 4, em vez de 6, 5. Tu assina esse cenário, Fred. Tu assina esse cenário, mas em contrapartida tem que participar de 10 amigos secretos de Natal? Assino.
Assim. E olha que eu odeio amigo secreto, mas eu assino, né? Ninguém gosta. Meu E eu irmão, ainda daria gosta de presentes bons, eu prometo. O problema de Fred, Ravel, é o São João, viu? O homem não gosta de São João. Eu gosto não. Vamos lá. Com 7 pontos, cara, por isso que eu chamo de distorção. Mais times se salvaram com 7 do que com 8. Tá? O Fortaleza de 22, o Figueirense de 14, o Grêmio do ano passado e o Náutico de 2007. Esses times tinham 7 pontos em 12 e escaparam. Detalhe que é quase 50%, porque só 5 caíram. É por isso que eu acho que talvez seja melhor quando você coloca o ponto, tinha que ser do ponto para baixo. Mas é porque aí. Mas eu trouxe todos, Cássio. Então, se eu trouxe todos, a gente vai ver todos. Por exemplo, quando vocês são 8, aí tu vai juntando, ó, junta com aqueles. Porque não são cenários diferentes. Aquele cenário se junta com esse cenário. Eu estou trazendo todos. A gente viu os de 7. Tá? Então você já tem um Náutico, você já tem um Figueirense, já ajuda um pouquinho a pensar. Esse Náutico, se eu não me engano, turma lá das 5 vitórias seguidas. Fortaleza. E o Náutico não reage depois, não, viu? Esse Náutico, se eu não me engano, virou com... É igual Fortaleza, pô. Fortaleza no começo do retorno. Eu acho que o Náutico fez 17 pontos, se eu não me engano, no primeiro turno. E a questão é que o retorno do Náutico foi... O Náutico foi 8º lugar e o Náutico chegou a ganhar 5 partidas. Primeiro, teve a Costa com 19 gols no campeonato. Assim, Então, é o que eu falo. A gente até já disse aqui, ó. Em 2016, o Sport reagiu, o Sport estava na lanterna, aí teve Diego Souza, artilheiro. Esse Náutico teve... A Costa foi vice-artilheiro, mas fez até mais gols. O Diego Souza fez 14 e a Costa fez 19. Então, assim, eu acho que esse time... A gente está falando muito na questão matemática, além dos cenários que o Fred está trazendo, ele vai continuar trazendo, mas o Sport precisa passar a ter alguma coisinha, porque nesse momento não tem. Não tem uma defesa muito sólida, como, por exemplo, tinha o time de 21, apesar do rebaixamento, e está longe de ter um ataque muito positivo. Então, ainda o time precisa ter alguma coisinha para ficar cinza nessas artes aí. Com 6 pontos, ou seja, ganhou 1, empatou 1. Só o Fluminense até hoje escapou, tá? Ano passado. Mas também ninguém foi rebaixado. Só o Fluminense teve 6 pontos em 12 jogos e ele escapou, aquele Fluminense do ano passado. Tá? O Fluminense do ano passado largou com 6 pontos em 12. Do Palmeiras no estado do Palmeiras na última rodada. E escapou. Tá? Eu vou trazer aqui um cenário que seria perfeito para o Sport, que seria 2 vitórias e um empate nessa sequência. Porque aqui, Cássio, você já passa a ter maioria. Com 9 pontos, a maioria escapou. Tá? Você tem aí 8 times que escaparam e 7 que caíram. Porque aí é um campeonato normal, pô. Se o time ganhar 3 ganhou 3 e perdeu 1, né? Não, ganhou 2, fez 7 pontos. Certo. Porque já estava juntando. Então, o time teria. Não, desculpa, me confundi. Estava contando 3 vitórias. Então, 2 vitórias, 3 empates. 2 vitórias e um empate, né? Não, estou contando da campanha geral. 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. 2 vitórias e 6 empates. Ainda não é uma campanha normal, não. Eu tenho uma vitória a mais. Foi mal. Não, é uma campanha de 18º. É. 17º. Tanto que a tela aí mostra, né? A média histórica das posições. Exatamente. Com essa pontuação. Flutua entre 18º, com a distorção ali Fluminense em 2019, mas é majoritariamente 18º, 19º. Exatamente. Tá? E esse para mim é o grande objetivo que eu já vinha falando, Cássio. Desde que a campanha naufragou, eu venho dizendo, é chegar com 9 pontos, chegar com 9 pontos, chegar com 9 pontos. Agora tá difícil chegar com 9. Tá? Agora tá difícil chegar com 9. Eu já tô me agarrando e chegar com 8 ali, 7 que seja, para você ter... Não, eu tô de passageiro. Assim, enquanto não ganhar um jogo, eu não consigo fazer nenhuma conta prática, não. Tem que se mostrar capaz de vencer um jogo primeiro. E aí, o último exemplo que existe, o último para se agarrar, que seria o Sport fazer 3 pontos. Menos que isso, todos os times até hoje caíram, tá?
Com 4, 3, 2, 1, todo mundo caiu. Com 5 pontos em 12 jogos, houve um único exemplo de salvação. É o do Ceará, 18. Ceará de do Lisca. Ceará de 2018. O Ceará de Lisca. Tá? E a gente traz para a tela o Ceará de Lisca. Que demorou a ganhar o primeiro jogo, viu? Só ganhou o primeiro jogo justamente contra o Sport depois da Copa do Mundo. Mas perceba que assim como aquele Vitória... Rebaixado, mas foi para pausa morto. Mas perceba que assim como aquele Vitória... Aquele não, o Vitória do ano passado, aquele que mostrou há pouco. O Vitória do ano passado e esse Ceará, na hora que acontece a primeira vitória, vem o Kers, como a gente já que está na lógica da Fórmula 1 aqui na live de hoje. Os dois ganharam 3 de 4, Fred. Tipo, os dois tinham um péssimo momento, mas os dois, assim, de repente, assim, fizeram 9 de 12 pontos. Abrir asas. Então, não é questão que tem que fazer isso para se recuperar. Mas é um fato. Os dois se recuperaram a partir disso. A partir de uma sequência que, no mínimo, colocou parte da campanha no trilho. Você se colocou como competitivo. Tipo, não adiantava o Ceará vencer o Sport e voltar a ganhar 4 rodadas depois. Assim, e o Ceará teve. E o Ceará teve naquele 2018 mais um momento ali de dúvida, né? Porque foi quando perdeu para o Bahia no PV, foi aquela outra sequência ali, ó, que começa com o Santos, os jogos quando o Ceará já tinha passado para o PV. Aí arruma uma vitória no Flamengo aos 45. E aí, isso é outra diferenciação que acontece também nessas campanhas de recuperação. O Vitória do ano passado ganha do Palmeiras lá, sabe? O Ceará de 2018. Eu pensei isso. Bate o Inter em Porto Alegre. E eu pensei isso sábado. Campeão se vencer seu Sport. Fred, eu pensei isso sábado. Mas sábado não contava, não. Uma dessa é Flamengo, é Inter. Mas é outro ponto muito bom esse ponto, Minhoca. E essa lembrança de Fred mostra que teve, assim, não é que teve, não. Tipo, não é que o Sport não foi para aquele jogo internacional. Se não ganhar do Internacional, estava rebaixado. A conta não era aquela. Mas no fim das contas, aqueles pontos salvaram o Sport, porque o Sport até perde. Como salvaram o Ceará, como salvaram a Vitória, né? Isso. E a gente tem esse Ceará, Cássio, que realmente é assim, se virar no ato de desespero, é um mês aqui durante a Copa do Mundo abrindo essa tabela do Ceará todo dia, né? Porque o Ceará foi para a Copa do Mundo rebaixado, porque ele não tinha nem um dele mesmo para olhar, né? Ele não tinha nem... O Sport pelo menos vai ter o Ceará de 2018. Ele não tinha ninguém mais para se ancorar. Só outro ponto, que ele estava falando aqui, ó. Eu disse, o Náutico de 2007 teve Acosta, Sport de 2016 teve Diego Souza, Ceará de 18 aí tem Arthur Cabral, Vitória do ano passado teve Alejandro. Mas não sabia que tinha. Mas não, sejamos justos. Não, porra. Fred, calma. Sobretudo Vitória. Não, porque os outros todos, Cássio, são grandes jogadores. Mas Arthur Cabral estava surgindo. Claro, veja, não, porra. Mas o cara, mas na metade do retorno, já estava fato que o cara já estava... Na metade do retorno. Sim, pô. Deixa eu terminar a frase. Eu não tô esqueça, você tem razão. Ele não era uma estrela. O ponto não é esse, não. O que eu estou dizendo é o seguinte. Precisa ter um jogador com esse desempenho, independentemente se o cara era uma estrela, um jogador de seleção brasileira, ou se era um cara que surgiu no campeonato. Ou se era uma puta revelação, como foi o caso de Arthur Cabral. Todos os times que tiveram essa recuperação tiveram um cara de seu diferencial absoluto. Na parte, não é de ter qualidade técnica, não, é dela se mostrando no campeonato. E aí, a turma vai ter que fabricar alguém na Ilha do Retiro para fazer isso, né? Exatamente, teria que um Pablo da vida que tá indo passasse a viver seu melhor momento. Ou o Sérgio Oliveira passar a ser um cara que dá uma assistência, cada 2 rodadas tá lá dentro da assistência e passa para gol, enfim. Assim, o que não dá é para ser só um feijão com arroz. Nenhum desses times foi dessa forma. Todos esses times eles conseguiram ter um diferencial considerável numa escala ótima para o campeonato inteiro, inclusive. E aí, a gente vai para o mapa da salvação. E tem ilustração aí, viu? O mapa da salvação. O piloto está abatido. Quem é que tá com o mapa, Fred?
É Jesus aí. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu pedi pro um guru. Meu amigo. Chamou Jesus Cristo aí, pô. Com as calculadoras ali embaixo, né, Cássio? Tem as calculadoras Tem as calculadoras, é um mapa ali e as calculadoras. E o tanto que o papel tá amassado, perceba que teve já muita desistência. Tipo, ó, a gente vai levar para o lugar. Não, abre de novo aí para dar mais uma olhadinha. Bora ver aqui outro caminho aqui. Meu filho. O mapa da salvação, tá? E aí, o Sport, obviamente, não tem nenhum. O único quadro que o Sport está relativamente bem é o quadro do segundo nível fora de casa, onde ele já arrumou um empate. Então ele precisaria conseguir um empate contra Atlético, Bahia ou Botafogo para cumprir aquela meta. Tá? Nos demais, o Sport ou não andou nada, tá? Ou já tem algum dano. Que é o caso de ter perdido em casa para o Red Bull Bragantino, que já nos obrigou, inclusive, a redistribuir aqueles pontos do Red Bull Bragantino. Tá? Mas podemos ver nesse quadro que ainda tem uma margem boa de jogos, por exemplo, contra os adversários diretos fora de casa. Vai ter 2 agora, Ceará e Mirassol. Então, esse pode ser um caminho, Cássio, da recuperação. Começar a competir melhor contra adversários diretos, dentro ou fora. Esse pode ser um caminho. Aumentar a pontuação contra esses times enquanto visitante, tá? Pode ser um caminho para o Sport. Além do que tentar pontuar quando começar a enfrentar Santos, Grêmios da vida em casa. Né? O Cruzeiro que vai enfrentar agora está saindo desse espectro. Então, Cássio, o mapa da salvação não tem esse nome por acaso, né? Ele traz uma esperança de calendário. Ele resume um pouco o que a gente debateu até aqui, mostrando que ainda existem os jogos onde os pontos são acessíveis, digamos assim. Fred, a base, aquele cenário que tu falou, quando a gente estava falando do Ceará, do nível dos times, assim, a gente vê uma disparidade aqui, embora já tenha umas farrapadas na base menor, mas aquilo que eu disse do Ceará também, o Sport não tem futebol que dê garantia nenhuma de que com aquela tabela o Sport teria feito a mesma coisa. Inclusive, eu diria que não teria feito. Eu diria até que não teria feito. Mas trocando o comando técnico agora, e a gente fazer essa live ainda sem saber o nome do novo treinador do Sport, é um alento que essa base de pontuação continue ali, com essas oportunidades que o Sport tem em relação à tabela um pouquinho mais branda em algum momento, que continue ali. Porque só faltava ter tido toda essa má fase e a tabela ter sido a tabela mais acessível e o time simplesmente naufragou por completo. Acabou não sendo o caso. E isso dá alguma esperança para, pelo menos, reagir. Que a gente sempre fala aqui da reação. Nesse momento, a reação do Sport é para ser... A gente já falou algumas vezes para a parte da audiência nova, é uma reação para ser ao menos competitivo. Porque a reação para escapar, ela já está ficando, como a gente já acabou de mostrar todo o cenário, já está ficando difícil. Mas nesse momento o Sport não é competitivo. A gente está colocando cenários onde o Sport volta a ser competitivo. E se voltar a ser competitivo, ele poderá voltar também, vislumbrar a possibilidade de permanência. Passa, eu acho que por essa tabela da salvação que ainda não foi muito bem explorada. Exatamente, tá? Os danos podem vir justamente agora. Se o Sport sai contra Ceará e Mirassol e volta zerado, aí você já começa a ter danos mais significativos nesse mapa de salvação do Sport, tá? Eu queria, Alan, que trouxesse 2 superchats para a tela, por favor. E aproveite e vê as mensagens que estão tanto no chat privado quanto no WhatsApp.
Mas se puder trazer para a tela os 2 superchats. Enquanto Alan responde, tá? E não traz aqui os superchats para a tela. Deixa eu seguir aqui. Eu vou falar, Cássio, enquanto não veio o superchat, rapidamente sobre treinador, tá? Rapidamente mesmo. E por que eu vou falar rapidamente sobre treinador? Porque não há muito o que ser dito em relação à especulação, em relação a nome que está perto, nome que está longe, tá? Isso simplesmente, hoje o que se viu foi um desfile de nomes, uns até pitorescos que se criaram e que acabam gerando fluxos, mas não tem nada que a gente pode tratar como encaminhado. Eu vi aí o pessoal falando de Tuca Ferretti, aí viraliza uma entrevista que ele está dando esporro na coletiva, brigando com o jornalista, né, para que as mulheres perguntassem primeiro, aí gera uma briga, né, dele com o jornalista. Acaba viralizando, eu já vejo algumas pessoas tratando até como uma opção crível, né, você ter um treinador que está praticamente parado já na carreira. Então, não é por aí. Eu acho que, infelizmente, a gente está começando a terça-feira com um cenário ainda muito em aberto. Tá? O que pode significar. Só uma conclusão, Ravel. O que pode significar, tá? Muito ramificado. Isso pode levar a trazer um nome mais de segurança, até pegando aquela palavra, né, que o vice-presidente usou, que é pragmatismo. Então, pode ser que nessa terça-feira o Sport avance para um nome muito mais próximo da sua realidade, tá? Alguém com experiência no que o Sport precisa. Fala, Ravel. E indo por essa linha, complementando para devolver a palavra para vocês, eu acho que o principal movimento que teve de ontem para cá foi de descarte de um dos nomes possíveis, que seria o de Eduardo Batista, que fechou com o Criciúma. E que, pessoalmente, eu acho até que foi bom tirar do pleito esse nome, essa possibilidade, porque eu não acho que seria, aqui minha avaliação mais externa, não seria o nome ideal para esse momento do esporte. Então, até eu acho que tiram a pressão da diretoria do esporte de ter esse nome orbitando no mercado como um nome disponível, possível, que talvez não fosse adequado para o que o esporte precisa fazer de acordo com seus objetivos na temporada. Perfeito. Até onde a gente tem informações, Eduardo Batista não chegou a ser procurado. Ou ele, ou a gente. Mas isso não significa que ele não era considerado. Tá? Agora, Cauê trouxe algo aqui que foi citado dentro do esporte. Há 3 anos, Eduardo joga impreterivelmente com 3 zagueiros. Há 3 anos, ele utiliza 3 zagueiros como base do seu sistema tático. E talvez o esporte, nesse momento da temporada, não tenha como dar conta de ter 3 zagueiros. Não tem condição nenhuma. Né? Então, isso acabou sendo impeditivo aí para avançar no nome de Eduardo. Mas que poderia avançar nessa terça, tá? O que é que eu diria sobre o que aconteceu no domingo e na segunda? Condição nenhuma de ter 3 zagueiros, no caso, né, Fred? Como você falou. Isso. Até porque o nome de Eduardo é um dos nomes que eu traria e que eu consideraria pelo pragmatismo. Mas como é que eu definiria o domingo e a segunda-feira? Acabaram sendo 2 dias de descarte. Das ideias mais estranhas, dos nomes caríssimos, como o Odair Helman, tá? Dessa onda que surgiu por Carille. Eu diria que foram dias aí de descarte e que nessa terça-feira talvez o foco Dias, aponte. Nessa terça-feira talvez o foco aponte para quem resolve. Tá? E quem nos conhece pode imaginar de quem estamos falando. Vamos para os 2 superchats.
Eu assisti o jogo da Série B hoje, inclusive, torcendo pro resultado que aconteceu. Pablo Daniel, o Sport de amarelo é a Minardi de 2000. O Sport larga, assim, como uma Minardi absoluta nesse campeonato. Detalhe interessante é que aquela Minardi tinha como um dos pilotos Gaston Mazzacani, um argentino, assim como alguns argentinos tem no elenco do Sport, né? Piloto fraquíssimo, que não durou muito tempo, não. Até pilotou também em 2001, mas era muito fraco. Mas o outro superchat que a gente tem aí na tela, tá? Rodrigo Pinheiro pergunta se a largada do Sport é pior do que a do Real Valladolid. Alguém vai pegar uma boia aí nessa largada do Real Valladolid? Eu vou precisar É o time de Ronaldo, né? É o que eu vi uma cena é o time hoje, que Ronaldo saindo. Tem subido e descido temporada após temporada na Série B, mas eu acho, assim, enquanto vocês falam aí sobre o Valladolid, o que eu acho que é interessante a gente trazer aí foi, pelo menos eu vi uma movimentação inicial ali no chat, de uma sugestão pelo nome de Paulo Pesolano, que treinou o Valladolid nessas idas e vindas aí do time na La Liga, que tem uma passagem no futebol brasileiro dirigindo o Cruzeiro, na época que Ronaldo era o proprietário da SAF, e que tem, por característica, um futebol mais para frente também, mais ofensivo. Esse nome entrou na lista, tá? Esse nome entrou na lista. Mas Não acho que sei não se bate chegou com a a entrar nas frase. conversas. Não acho que bate com a frase de pragmatismo, não. E até perguntaram o que seria pragmatismo. Segundo, que contém considerações de ordem prática, sendo prático, realista, objetivo, voltado para objetivos do tipo. Assim, é chegar e dizer, a gente quer um time mais fechado. Pronto, não vai ter uma equação terceiro grau para esse time ser mais fechado, para jogar Em na resumo, fase defensiva. alguém que não coloque Arthur Souza aos 45 do segundo tempo, no Maracanã, o jogo 1-1, você sendo sufocado pelo Fluminense. E você achando que aquilo poderá ajudá-lo a segurar um ponto no Rio. Exatamente. Um time que não vai jogar contra um Palmeiras no Allianz com 3 volantes que tem baixo poder de marcação. Mas fundamentalmente isso, porque o pragmatismo não quer dizer defensivo, extremamente defensivo. Pragmatismo não é atacante por atacante, não. Pragmatismo tô levando pressão. Qual o objetivo aqui? É segurar a pressão. Então, vou colocar uma peça para me defender melhor. Isso é ser pragmático. Não é ser dentro de uma lógica de, não, aqui vai dar certo, vou manter a estrutura, que vai ter o contra-ataque, blá, blá, blá. Pelo amor de Deus, aquilo ali... É isso, é exatamente isso. É você não fazer o que Pepa fez no Maracanã. Ponto. Não fazer o que Pepa fez no Maracanã. Ser pragmático Pepa poderia ter colocado um lateral direito. Alguém... Você quer o exemplo do pragmatismo? Eu tô sem lateral esquerdo. O que é que eu faço então? Eu boto o lateral direito na esquerda e boto um atacante não tão bom para ser lateral direito. Não, pragmatismo é lateral direito no direito e na lateral esquerda eu vou tentar fazer uma improvisação. E não sacrificar as duas laterais, como o treinador fez, assim. Sim. E só para contextualizar o Valladolid, ele estreou com vitória. Teve isso. Mas nesse momento tem 16 pontos, tá morto. Não, a última vez que o Sport ganhou um jogo foi o jogo de ida da final do Pernambucano. Faz tempo. Então vamos seguir em frente. Então tá aí, né, o que a gente tinha a falar sobre o treinador do Sport. Não há informação. Eu acho que não tem nenhum treinador perto de ser anunciado. Nem encaminhado. Tá? Nem encaminhado. Eu ainda sinto o Sport... Você está anunciando domingo? Talvez não, Cássio, porque pode ser que, veja só, pode ser que nessa sexta-feira o Sport engate o foco nos nomes mais lógicos ou no nome mais óbvio, tá? E a conversa ande, feche e quarta-feira ele chegue. Multa baixíssima. E assim vai. Tá? Pode ser. Mas pode ser que o Sport ainda fique pensando em 2 nomes, 3 nomes, e converse, e pondere. Não vamos esquecer que Daniel Paulista estava basicamente fechado com o Sport quando o Sport fechou com o Pepa. Daniel Paulista já tinha se despedido.
do CRB. Já tinha conseguido a liberação da multa, falado com o elenco. E o Sport, no meio do caminho, não atendeu a ligação. No outro dia de manhã, Daniel, esquece que agora a gente fechou com o Pepa. Então pode ser que o Sport faça ainda nessa terça-feira uma ramificação das suas ideias. Mas pela palavra dita por Guilherme Falcão, pelas entrevistas de hoje, eu diria que nessa terça-feira o Sport vai para um caminho mais óbvio. E sem Eduardo Batista na mesa, que poderia vir para a pauta nessa terça-feira, a linha fica mais básica, tá? O último superchat aqui sobre o Sport, que acabou de chegar, para a gente fechar e passar a página. Gustavo diz o seguinte: vocês reclamaram do primeiro tempo de Corinthians e Sport, mas não lembram de Atlético Mineiro e Sport em 2020, onde só chutou uma vez aos 40 do segundo tempo? Foi para lá para aquilo. Era diferente a proposta. E fez um ponto. E era diferente a proposta. E arrumou um ponto. Foi para lá para fazer exatamente aquilo. E eu te digo que naquele jogo inteiro o Atlético não teve o número de chances que teve o Corinthians em 20 minutos contra o Sport. O Atlético teve 3, 4 chances claríssimas de gol. O Corinthians teve 6 em 25 minutos. O Sport não conseguia tocar uma bola dentro da sua área, tá? Só uma pergunta aqui que eu fiquei com uma curiosidade, porque a segunda linha aí do visitante, Sport visitante, já percorreu 40% dos jogos, né? Dos 5 que está projetado, isso. Já teve jogos contra Corinthians e São Paulo. Onde é que vocês veem atualmente maior viabilidade do Sport conseguir pelo menos um ponto? E de acordo com o futebol que esses 3 times que estão na tela aí, Atlético, Bahia e Botafogo, estão praticando, se vocês veem possibilidade... Eu acho, Ravel, que esses pontos nesse degrau são pontos que você não consegue pensar no roteiro antes. Até que o Sport faça alguma coisa, eu acho que o Sport não tem... Tipo, o Sport atual não vai fazer nenhum ponto nisso aí. O Sport precisa começar a ser competitivo para essa resposta vir. Nesse momento, assim, se a resposta for a partir do que o time demonstra, nem que demonstra, mas da forma como vem sendo os jogos, não tem muito cenário não, velho. Assim, esse jogo do Bahia, por exemplo, eu acho que é penúltima rodada do Brasileiro. A penúltima. É muito no finalzinho. Fonte Nova, então, assim, na Fonte Nova. Na Fonte Nova, que é o que ele tá falando fora de casa. Então, Ravel, hoje talvez fosse o Botafogo, ou se fosse o Bahia reserva, ou o Atlético, eu acho que depende muito. Pronto. Depende, veja, se o Sport estiver vivo na penúltima rodada contra o Bahia, é jogo. Porque, veja, é jogo, a tendência está morta. Mas veja só, se na penúltima rodada do campeonato o Sport estiver vivo nesse jogo da Fonte Nova, esse jogo vai ser, meu irmão, assim. Eu acho que nesse degrau, nos 2 degraus de cima, não existe essa partida. Você está ali numa conta de que de vez em quando acontece. Eu vejo dessa forma. Tá? O Sport em casa pode pegar ali, começou em cima, fez 1-0 no Botafogo, Botafogo se abriu, fez 2-0, acabou. Ganhou o jogo. Isso pode acontecer. Tá? Não é impossível. Se você for time por time, ele não vai ganhar pontos nesses degraus de cima. Né? Não vai ganhar, até porque é um time hoje muito, muito enfraquecido emocionalmente também, tá? Mas dentro, a pergunta, Fred, só para concluir, a pergunta ela foi um tanto capciosa, só para dizer que, assim, por bem ou por mal, 50% dos pontos que o Sport tem no campeonato são oriundos desse bloco. São ali, exatamente. Mas não era esperado, concorda? Era muito mais factível que esse ponto tivesse vindo contra o Vasco fora. Isso, ou contra o Red Bull Bragantino em casa. Mas dá para negociar, dependendo do roteiro do campeonato, acho que dá para negociar. Dá. Quem sabe o Vitória ali precisando que o Bahia perca, um estímulo extra assim. São muitas curvas no caminho, não dá para projetar. É muito longe. Tá. Vamos agora lembrar só, tá, do raio-x financeiro do Sport, Cássio, que já está no ar. A gente falou do raio-x financeiro do Bahia.
aqui a gente convida, tá? Quem é do esporte, ou quem não é do esporte, quiser entender como está o ano do esporte, a conferir aí esse programa. Já está disponível, já está aqui no nosso feed de vídeos. Você vai lá em vídeos e você vai achar esse programa, tá? Dissecamos, não foi um vídeo simples, porque as contas do esporte não são simples, né? Os caminhos são caminhos aí que tem vários nós. As receitas que do ano passado incluíam 130 milhões da LFU e que a desse ano inclui a oficialização do CT, uma venda histórica de Pedro Lima por 60 milhões, tá? Na parte do passivo, tem o dinheiro, ainda pesa o montante sem a redução da recuperação judicial. E aí você vai ver todas as análises que Cássio traz para destravar, desatar esses nós que formam o balanço financeiro do esporte. Tá? O vídeo está disponível aqui no nosso canal.